A gente está chegando ao final da primeira trilha da nossa campanha Feminismo com quem está chegando. A gente está muito feliz com as questões que vocês trouxeram para a gente, tanto nas caixas das perguntas, como nas postagens. Como a gente vem falando desde o início dessa campanha, essa campanha é um grande experimento para a gente. E o que motiva a gente na Universidade Livre Feminista a seguir experimentando metodologias diferentes é o desejo de buscar formas de aumentar o diálogo entre mulheres de diferentes partes do Brasil, mulheres com vivências diferentes, e para que a gente possa aprender com as questões, com as realidades, com os aprendizados e com as lutas umas das outras e construir conhecimento juntas a partir daí, né? Nessa primeira trilha, nosso objetivo foi refletir sobre como nos organizamos coletivamente a partir do feminismo, levando em consideração toda a diversidade que existe entre nós, mulheres, e também as desigualdades que existem entre nós. A gente indicou alguns textos para leitura, vocês podem encontrar o link para as trilhas da campanha no Linktree, na nossa bio. Se você ainda não leu, vai lá dar uma olhada, pode ser que você goste. São textos curtos e a ideia é que eles contribuam para as reflexões que a gente está construindo aqui nessa campanha no Instagram. Bom, a gente pode entrar em contato com o feminismo a partir de espaços muito diferentes, né? Algumas de nós conheceram o feminismo a partir do próprio movimento feminista, outras conheceram o feminismo em outros espaços de militância, algumas conheceram o feminismo através de alguma amiga, da família, da mãe, da irmã. Outras conheceram na universidade através de leituras, e nos últimos anos muita gente também conheceu o feminismo pela internet. A forma como a gente conhece o feminismo, os debates com os quais a gente tem contato, as companheiras que atravessam os nossos caminhos, vão dando sentido ao que a gente entende por feminismo, né? Porque o feminismo não é uma coisa só, e é por isso que a gente acha que esses encontros são muito potentes, sabe? Para que a gente possa ir elaborando juntas como a gente entende a nossa luta. Tem uma passagem de uma feminista francesa chamada Françoise Colin, que eu gosto muito. Ela diz assim: o movimento de libertação das mulheres, o feminismo, é um texto que se desenvolve, não uma tese. É uma linha melódica, não uma marcha militar. É uma inspiração, a inspiração de um sopro. O feminismo se respira mais do que se anuncia. De tanto dar último suspiro, ele renasce. Para mim, essa passagem representa bem a transformação permanente que o feminismo vive. Essas transformações são, em geral, impulsionadas pela necessidade de repensar nossas certezas, de rever nossas verdades, pela necessidade de pensar com profundidade sobre os desafios de organização coletiva e os desafios de construção de aliança entre nós, né? Afinal, o feminismo é um movimento de libertação de todas as mulheres. Isso significa que a gente precisa pensar também sobre as desigualdades que existem entre nós, mulheres, e não apenas sobre as desigualdades que existem entre os homens e mulheres. E é por isso que, para o feminismo, a transformação nas nossas próprias vidas, ela precisa estar articulada com a transformação do mundo e da vida de outras mulheres. Tem uma frase de Bell Hooks, que eu acho que está naquele livro Feminismo é para Todo Mundo, que ela diz assim: antes de mudar o mundo, tivemos que mudar a nós mesmas. Eu acho que essa mudança vem muito a partir do encontro com as diferenças, que exigem que a gente repense a nossa própria conduta no mundo, né? Que exigem que a gente olhe e pense sobre o nosso lugar no mundo. Não dá para achar que a gente está em condições de igualdade nos espaços de construção política que a gente ocupa. E eu acho que o feminismo tem algo muito importante a ensinar também a outros movimentos sociais, que é essa abertura para a escuta e a forma como a gente busca olhar para essas desigualdades, para pensar num projeto de sociedade que liberte a todo mundo, para pensar na construção de um mundo que seja bom de se viver para todo mundo, né? Porque sempre tem algo que, a partir do lugar de onde a gente se situa, a gente não consegue entender ou não consegue ver. E se a gente não tem os ouvidos abertos para aprender umas com as outras, a gente acaba se agarrando em verdades que às vezes excluem e silenciam muitas companheiras. Eu não sei como é um caminho para contornar isso que não seja a partir da escuta e da abertura para o que todas nós temos a falar. Em um dos questionamentos que a gente colocou nessa trilha, a gente perguntou se vocês acham que o feminismo é um movimento social, um estilo de vida, uma corrente teórica ou todas essas coisas juntas. E a maioria de vocês falou que acha que, na verdade, o feminismo é a articulação de todas essas coisas juntas, e a gente concorda, né? Tem um pouco a ver com isso que eu estava falando agora há pouco, de como
É claro que o feminismo transforma profundamente a nossa vida quando a gente entra em contato com ele, mas ele é ao mesmo tempo um divisor de águas na vida de cada uma de nós individualmente e um projeto de transformação da sociedade, né? E toda ação política precisa de espaços de reflexão teórica que lhe deem sustentação, que aprofundem as suas questões. E essa construção teórica, ela não se dá apenas nos livros, nem só na academia, né? Teorizar é um exercício de análise sobre o mundo e sobre as situações que a gente vive. E tem muitas formas diferentes de fazer teoria. Uma companheira falou numa das caixas de respostas, ou foi num dos posts, que a construção de uma relação não hierárquica entre teoria e prática é um dos princípios importantes do feminismo. E outra companheira falou que na construção do nosso movimento não podemos abrir mão da horizontalidade e do reconhecimento das diferenças, e do reconhecimento das experiências das mulheres como fonte de conhecimento para o feminismo. Eu achei bem bonitas essas duas respostas e para mim elas duas se complementam de alguma forma. O feminismo como corrente de pensamento crítico, ele não pode existir sem essa relação estreita entre teoria e prática. Não dá para pensar numa teoria que simplesmente oriente a prática. A teoria só faz sentido quando ela se alimenta e se reinventa na prática. Ela precisa fazer sentido nas nossas vidas, né? E eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu vivencio nos espaços feministas é exatamente essa abertura para os diferentes saberes que a gente carrega, para as experiências umas das outras, a abertura para a forma como a gente vem construindo espaços de fortalecimento também. Para mim, se tem uma coisa que é certa, é que se a gente quer caminhar juntas, a gente precisa construir formas de nos fortalecer umas às outras, para que a gente possa trazer os enfrentamentos que precisam ser trazidos, trazer os conflitos que precisam ser trazidos, e para que a gente lide com eles de uma forma que a gente se transforme e se fortaleça, e não de uma forma que a gente se destrua. Eu acho que a gente está aprendendo todos os dias sobre isso, né? Sobre como se fortalecer nessa luta, sem deixar de se transformar através dessa luta, sem silenciar os enfrentamentos que precisam ser feitos. E não é um desafio simples. Segue em construção. Nos comentários, algumas companheiras também falaram sobre o desejo de criar grupos de debate feminista onde vivem. Toda vez que alguma companheira lança uma ideia como essa, a gente acha maravilhoso e fica muito feliz, porque, como eu falei no início, a gente acredita muito na potência desses encontros e na luta coletiva. E os encontros presenciais também são importantes. Não é sobre levar o feminismo para outras pessoas, mas é também sobre aprender a partir do encontro com outras mulheres e ir levando o feminismo cada vez mais para dentro das nossas vidas. Não é simples o desafio de transformar o mundo que a gente colocou para nós mesmas, e quando a gente está juntas é sempre melhor. É preciso muito trabalho individual e coletivo para colocar esse projeto para frente todos os dias. E na medida em que a gente vai tecendo essas redes, a gente vai vendo também esse outro mundo sendo construído aos poucos. A gente vai vendo outras relações nascendo, outras mulheres nascendo dentro da gente, e isso é muito bonito. É isso. Essa foi a nossa primeira trilha. A gente vai continuar com essa campanha até novembro. Semana que vem a gente começa a nossa segunda trilha. E vamos juntas. Fica com a gente. Tá sendo massa e eu acho que vai continuar sendo massa.